Qual que é a diferença de alma, espírito e anjo? Tem muita gente perguntando e esse vai ser o nosso assunto de hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Estamos então começando mais uma semana de conversa sobre os santos anjos, sobre as verdades eternas, porque é só conhecendo, né, e amando esse mundo angélico, essas verdades eternas relacionadas com os anjos, com Nossa Senhora Rainha dos Anjos, é que nós podemos melhor conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor. E é um escudo para a gente nesses dias de aflição que nós vivemos, da situação do mundo, da situação da igreja. Nós temos que nos apegar aos santos anjos. E é por isso que nós conversamos, né, de segunda a sexta todos os dias, e eu agradeço a todos aqueles que têm nos ajudado a expandir esse apostolado, todos, aliás, como agradecimento, todos aqueles que naquela semana compartilham um dos vídeos, pelo menos naquela semana, seus nomes estão incluídos na missa de sexta-feira. Toda sexta-feira uma Santa Missa. E se você quiser colocar suas intenções particulares, suas intenções pessoais, para a missa desta sexta-feira, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo. Você pode ver na descrição do vídeo, tem um link para você colocar as suas intenções. Pode colocar as iniciais dos seus parentes, amigos, falecidos ou vivos, né? Porque a Santa Missa ela tem um valor infinito, né? E nos ajuda, nos dá forças para combater as dificuldades, para transpor os obstáculos, que não são poucos hoje em dia. Mas então é isso, algumas pessoas têm feito perguntas muito boas nos comentários, aliás, agradeço também esse engajamento, e uma das perguntas é essa: qual a diferença de alma e de espírito? Eu vou tratar um pouco resumidamente, que nós estamos numa conversa, não numa aula. Se vocês quiserem mais, quiserem que entre mais no cerne da questão, com mais tempo, por favor, coloque nos comentários. Mas eu espero que esse resumo dê para esclarecer um pouco. Então, o que acontece? A palavra espírito, no vocabulário comum, ela tem muitos sentidos diferentes, e isso acaba confundindo. Então, a gente diz, por exemplo, fulano de tal está com um estado de espírito péssimo, quer dizer, está com mau humor. A gente diz, não, o espírito da ordem franciscana é um fantasma? Não, é a mentalidade da ordem franciscana, ou da ordem jesuíta. É a mentalidade do fundador. Então a gente diz o espírito tal. A gente diz também espírito, algumas pessoas usam para falar de fantasma. Depois nós temos o Divino Espírito Santo. Então existem muitos sentidos diferentes, alguns semelhantes, mas são muito diferentes os sentidos, e isso acaba confundindo um pouco. Nós temos espírito? Sim, nós temos espírito, mas é a mesma coisa de alma? É o que eu vou tratar agora. Nós não temos alma, espírito. Não, o espírito é uma parte de nossa alma. Como assim? Eu vou explicar. É uma coisa muito bonita que na criação, quando Deus criou o universo, ele criou o homem, a criatura humana, como uma espécie de resumo da criação. Por quê? Porque nós temos, a criatura humana tem em si um aspecto mineral, nós somos 70% de água, nós temos um aspecto vegetal, eu vou explicar daqui a pouco, nós temos um aspecto animal e nós temos um aspecto espiritual. Ou seja, nós temos algo muito semelhante aos anjos, nós temos algo de animal, nós somos animais, nós temos algo semelhante aos vegetais, que eu vou explicar, e nós temos um elemento mineral muito grande. E com isso é um resumo da criação, e é por isso que, embora nós sejamos inferiores aos anjos, e na nossa natureza, Deus quis se fazer homem. Por quê? Porque Deus, se fazendo homem, ele glorificou toda a sua criação, desde os minerais até os anjos. Porque o homem ele tem esse resumo da criação em si. E é o que eu vou explicar agora. Então nós temos, a nossa alma é uma coisa só, mas nós podemos estudá-la nos seus vários estados. Então nós temos um estado de alma que é vegetativo, vegetal. Por quê? Se lembra lá na escola a gente aprende que o ciclo vital é nasce, cresce, reproduz e morre. Então,
Um vegetal ele tem vida. O que diferencia um vegetal de uma pedra é a vida. Mas o que é essa vida? É um princípio de movimento interno, né, daquela planta. Eu não preciso dar um choque na planta para ela fazer fotossíntese. Ela faz por si própria. Por quê? Porque pelas leis da física postas por Deus na criação, quando alguns elementos se juntam ali, a semente germina e aquela planta tem todo um dinamismo próprio dela. Esse dinamismo próprio, esse princípio de vida, se chama alma. Só que uma alma meramente vegetal, ela se nutre, faz fotossíntese, cumpre aquilo que as organelas ali da planta têm. E acabou. Quando morre o vegetal, morre o princípio de vida, morre essa alma vegetal, morre também. Acontece que nós temos algo disso, por onde o nosso organismo, por isso que a gente diz, tem gente que fica em estado vegetativo, quer dizer que aquelas funções que nós vamos ver no ponto seguinte, que são as funções animais, digamos, que são as funções dos instintos, dos sentidos, estão ali paralisados, só que a pessoa ainda se alimenta. Quando ela recebe alimento, ela transforma o alimento em energia, etc. São aquelas funções meramente vegetais. Agora, nós temos também um aspecto animal. Nós somos animais racionais, como nós dizemos sempre. Então, nosso aspecto animal, o que é esse aspecto? É que é comum aos outros animais, que é uma alma sensível, uma alma instintiva, uma alma que tem instintos, que tem sentidos. Então, nós temos os 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, paladar e tato. Um animal também tem, né? De maneira geral, não estou aqui entrando muito em detalhes. Então, nós temos essa comunicação com o mundo exterior, essa troca de informações. Agora, o meu olho, meu ouvido, meu nariz, minha língua e a minha mão, por exemplo, são parte do corpo. Só que o sentido que vem daí faz parte da alma, esse aspecto, da alma animal, dessa alma sensível, que os animais também têm, só que eles param por aí. Quando morre o animal, morre a alma dele e acabou. Mas não existe, a alma do animal não continua, acabou. Por quê? Porque é um princípio de vida muito mais complexo, na hierarquia da criação está acima das plantas, mas é um princípio de vida que quando o corpo já não funciona mais, esse princípio de vida não vai funcionar mais, o animal morre e acabou. Assim também com o nosso corpo. Só que, o que acontece? Nós temos um outro aspecto, que aí é o que nos assemelha aos anjos, que é o aspecto espiritual. E é o que nós podemos chamar de espírito, e que muitas vezes nós lemos como o espírito. Ou seja, o espírito, então, é essa parte da alma, são esses aspectos da alma que não dependem do corpo. Porque os outros aspectos da alma, por exemplo, a parte animal da alma, a parte vegetal, estão relacionados com o corpo. Quando o corpo começa a dar encrenca demais, certo? E que é a morte, o que é a morte? É a separação da alma do corpo, no nosso caso. No caso do animal, a alma deixa o corpo, morrem os dois. No nosso caso, não, porque nós temos infundido diretamente por Deus em nós, diretamente por Deus em cada ser humano que está no ventre da mãe. Quando a criança é concebida no ventre da mãe, Deus infunde a alma imortal, espiritual. E é esse aspecto, essa parte, se quiserem dizer assim, da alma que se chama espírito. Então nós temos espírito. O que é o espírito? O que é a parte espiritual da nossa alma? É aquela parte que é capaz de ter 4 coisas. A nossa alma espiritual, a parte espiritual da nossa alma, e que nos assemelha aos anjos, porque eles têm isso, é que nós somos capazes, nós temos 4 faculdades dentro da alma, 4 poderes, digamos assim, 4 potências da alma. A primeira é a memória intelectiva. Nós temos a capacidade de memorizarmos coisas que são meramente intelectivas, que não tem nenhuma relação com o corpo. A nossa parte animal tem a memória sensitiva. Um cachorro também tem. Por isso que é possível educar, amestrar um cachorro.
adestrar um cachorro, porque ele tem a memória sensitiva, ele sabe que se fizer tal coisa, vão bater nele, ou que ele vai receber um prêmio e que é muito saboroso. Enfim, tem a memória sensitiva. Agora, a memória intelectiva, essa memória que a gente tem das coisas espirituais, por exemplo, um animal não pode ter. A memória de uma super felicidade que eu tive quando criança, numa noite de Natal. Não, isso um cachorro não pode ter, porque isso faz parte do espírito, da parte espiritual da alma. A segunda coisa é o entendimento. Entendimento, a inteligência propriamente. O ser humano ele é capaz de entender as coisas. E isso está na alma espiritual. Quando diz, mas uma criancinha muito recém-nascida não entende nada, mas ela tem aquilo. Pode estar em desuso. Uma pessoa que sofre um acidente, está com derrame cerebral, etc., não está usando aquilo, mas ela tem. Ela tem. Então, depois, a vontade. Um animal não tem vontade, ele tem instinto, ele tem medo, ele tem coisas assim, mas ele não tem vontade. Um animal não tem vontade. E nós temos vontade. Nós podemos utilizá-la bem ou utilizá-la mal, mas nós temos a capacidade de escolher o que nós queremos, inteiramente. Um animal, ele vai escolher, ele pode até rejeitar um alimento que ele percebe que não é bom para ele, pelo instinto dele, que às vezes é muito aguçado. Mas ele não escolhe fazer as coisas. Depois, entendimento. O João de Barro, ele nunca vai fazer uma casa, né? Ele vai sempre fazer aquela casinha dele de acordo com o instinto dele, o que está na natureza dele fazer, mas ele não vai desenvolver aquilo, né, como um homem desenvolve a casa dele, né? O João de Barro vai sempre fazer daquele jeito. Às vezes até a gente vê vários casos de João de Barro um do lado do outro, mas é sempre da mesma forma. Ele não vai desenvolver então uma janela, ele não vai perceber que aquela janela faz entrar mais ar, ele não vai desenvolver uma porta que tem dobradiça, porque ele não entende, ele não tira as conclusões, né, que os sentidos dão a ele. Ele recebe as informações, ele tem um instinto dele, ele faz. O homem não, ele tem entendimento, é um lado espiritual que o animal não tem. Depois ele tem vontade. E tem um quarto aspecto que é muito bonito, e que São João Eudes, Santo Agostinho, vários tratam disso, que é um aspecto da alma que muitos de vocês vão reconhecer. E que os santos chamam a fina ponta, os teólogos, a fina ponta da alma. É o aspecto mais nobre da alma, que é uma espécie de conjunção da memória, do entendimento, da vontade. E que é aquele lado da alma que nos faz contemplar. Não sei se vocês já tiveram experiências desse tipo. Vocês vão, por exemplo, para uma igreja bonita e que está batendo o sol através de uma janela, aqueles raios do sol se dividem nas grades daquela janela, batem assim mais ou menos sobre o altar e tem ali uma missa bem celebrada, uma missa ali feita da maneira como deve ser, e tem um coroinha ali com incenso. E aquela fumaça bonita do incenso sobe assim, e os raios de luz batem naquele incenso que sobe, o órgão toca, o coro canta, e a gente tem a impressão e tem uma alegria interior, assim, de repente, a gente fica encantado e sem precisar raciocinar muito, a gente diz, como Deus é grande, ou como a Santa Igreja é verdadeira, ou que beleza isso, como se isso é bonito, imagine no céu como deve ser. Então são coisas que de um relance a gente sente uma alegria enorme. Isso acontece muito no Natal. Eu mencionei o Natal agora há pouco, daqui a pouquinho, né, já vem o Natal, e a gente pensar no Natal como ele era celebrado, por exemplo, antigamente. Antigamente as famílias que se reuniam, de repente imagine a música de Natal, Noite Feliz cantado, e ali o presépio, e aquela alegria tranquila, serena, e a nossa alma se alegra sem precisar raciocinar muito, sem precisar, a gente se eleva até Deus Nosso Senhor. As saudades, por exemplo, eu tenho a impressão que muito essa palavra, né, que poucas línguas têm com tanta força como o português, então a saudade, quem sabe se não ocorre nessa zona da alma em que é um misto
de tristeza pelo que foi, mas uma alegria. Então, a saudade de alguém que foi muito bom. Tristeza de que não está mais, mas ao mesmo tempo uma alegria por aquilo que ele representou. E quando a gente pensa, a gente tem aquele sentimento que é difícil traduzir em outra palavra que não seja saudade. E às vezes aquilo nos alimenta durante muito tempo, a saudade daquela pessoa, a tristeza pelo que ela foi, mas também a alegria pelo que ela representou. Aquilo alimenta muitos outros pensamentos, muitas outras coisas. Então essa capacidade de, sem muito raciocínio, a gente contemplar certas verdades, certas belezas, é o que os teólogos chamam a fina ponta da alma. Então essas 4 coisas fazem parte do aspecto espiritual do homem. Né? O aspecto espiritual. E é por isso que a gente diz que o homem tem, sim, espírito. Mas não é uma coisa estanque. É espírito aqui, alma aqui. Não. O homem é um só. Certo? É alma e corpo. O que acontece quando a gente morre? O corpo se separa da alma. Então o corpo, bom, como diz a palavra, o corpo morre, mas a alma continua. O que acontece quando a alma se separa do corpo? É que tudo aquilo que tem relação com o corpo fica parado. Então, o aspecto animal da alma que nós vimos, o aspecto vegetal não funciona mais. Fica só em estado ali de potência, mas não. Só que nossa alma continua entendendo, continua tendo memória intelectiva, continua tendo vontade. Não é? Então a nossa alma. Só que o que acontece? Quando a gente morre, nossa alma é julgada no juízo particular e a nossa vontade fica fixa onde estava. Mas ali está a alma inteira, inteligência e vontade. Né? Entendimento, a memória intelectiva. Só que a parte da alma que está relacionada com os sentidos e com a parte vegetativa, aquilo fica, por assim dizer, em stand-by, fica ali pausada. E depois, quando o nosso corpo for ressuscitado por Deus no fim dos tempos, se reunir em nossa alma, então nós teremos a nossa plenitude. E é uma das razões pelas quais tem que ter a ressurreição da carne, é que Deus nos criou como uma unidade. Quando a nossa alma, que é imortal, é tirada de um corpo que é mortal, nossa alma não tem como ser plenamente feliz por toda a eternidade, se estiver por toda a eternidade desligada do corpo, porque a nossa unidade ele foi rasgada. E tudo aquilo que nós podemos ter, né, da nossa alma humana, mas espiritual, precisa do corpo. Então a felicidade no céu, para ser inteira, se ensina São Tomás de Aquino, precisa que tenha também o corpo, para que ela tenha todas as suas potencialidades ali, recebendo aquela felicidade sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Então essa é a diferença da alma e do espírito. Então nós temos uma alma que tem um aspecto espiritual e é o que nós podemos chamar de espírito. Né? E que separado do corpo continua existindo. Continua existindo. E que depois, quando se reunir novamente ao nosso corpo no fim dos tempos, terá então essa união, novamente, uma união entre a alma e o corpo perfeita por toda a eternidade. Então eu não sei se está claro, se está muito teórico. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, deixe, por favor, nos comentários. E eu deixo novamente aqui o link para quem quiser colocar suas intenções para a missa desta sexta-feira. E fica faltando então, e eu digo em 2 palavras, qual a diferença disso para o anjo. Ora, o anjo ele é puro espírito. O que significa isso? Que ele é uma energia? Não. O anjo ele é puro espírito, ele tem inteligência e vontade. E ele é um ser tão perfeito que ele não tem matéria que segure isso ou que condicione isso. Ele é um espírito perfeito, mas isso não significa que ele é uma energia. É uma pessoa no sentido que ele tem uma personalidade própria. Ele tem inteligência própria, ele tem vontade própria. E isso nós vamos tratar já tratamos em outros vídeos, por exemplo, como é que o anjo se locomove. Vou deixar aqui em cima o vídeo que a gente fala sobre como é que um anjo se movimenta, como é que é a presença de um anjo. Mas isso fica então para esse vídeo, eu vou deixar aqui no card e nos vemos amanhã, se Deus quiser.